Os amados já sabem, nós vamos hoje dar continuidade, terminar, em nome de Jesus, nosso estudo, a maturidade espiritual, amém? E hoje, se Deus assim permitir, nós terminaremos, se Deus quiser. Efésios, capítulo 4, versículo 14 a 16. É o mesmo texto que nós temos disertado essas 3 semanas que nós temos ministrado essa palavra. Eu quero o seu silêncio agora, amém? Você pode parar de conversar um pouquinho agora, só ouvir Deus falar, amém? Esse é o tempo de Deus, o momento de Deus. Se volte para Deus agora. Efésios 4, 14, 15 e 16. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade e caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Curva sua cabeça, por favor. Pai, muito obrigado pela tua graça. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez estamos aqui, Deus, para juntos, Senhor, aprendermos a tua palavra. Amém. Nós fazemos agora a declaração de Davi, obrigando, Senhor, nosso coração a guardar a tua palavra. Senhor, muito obrigado por esta igreja, Senhor, por uma igreja que busca a tua palavra, que busca, Senhor, guardar a tua palavra no coração, e por isso ela estar aqui nessa noite. Então nós pedimos agora, Espírito Santo, nos ajude, abra, Senhor, nosso entendimento, ó Deus, sonde nosso coração, quebra o coração de pedra, ó Deus, em nome de Jesus, domina a mente dispersa, ó Deus, os ouvidos, Senhor, meu Deus, que estão abertos a outra voz, que não seja a voz do Senhor. Nós bloqueamos agora, Senhor, e abrimos os nossos ouvidos somente para ouvir o teu Espírito Santo, porque a tua palavra diz: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Muito obrigado, Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nosso desejo é o desejo do coração de Deus, os irmãos sabem disso muito bem. E eu fico feliz e fico preocupado em dias de estudo, poder preparar a ministração, o estudo, para trazer, ensinar a igreja, ser uma igreja fortalecida, uma igreja adulta na presença de Deus. Essa é a minha preocupação, uma igreja que possa aprender a amar verdadeiramente a Deus. Eu tenho orado, pedido a Deus para que esse Ministério Verdade não seja mais uma igreja, seja uma igreja que toque o coração de Deus. Amém. E eu quero compartilhar com vocês, porque isso é gratificante ao nosso coração, faz bem ao nosso ego, para a glória de Deus. Amém, queridos? Amém. E nós temos que reconhecer isso. Quando alguém elogia você, que você faz, glória a Deus, toda honra, toda glória pertence ao Senhor, mas dentro de você está entronizando o seu ego, isso não é do agrado de Deus, né? Mas quando alguém elogia você, é porque você tem motivo para isso, não é verdade?
Então você deve se alegrar com isso, que a Bíblia diz, dá honra a quem? Honra, né? Então você vai receber aquele elogio, você vai olhar para a pessoa, poxa, graças a Deus, que bom, Deus está me usando, né? Ora por mim, para que Deus me use muito mais, e dá glória a Deus, amém, queridos? Porque você foi abençoado por Deus para isso. Então eu quero compartilhar com a igreja aqui, porque é muito bom, isso serve para vocês. O presbítero que esteve aqui, o presbítero Nerivan, há 15 dias atrás, pregando da Assembleia de Deus, ele prega no Brasil todo, é um missionário do Senhor, e ele saiu daqui impressionado com essa igreja. Ele saiu daqui radiante. Ele disse, pastor, eu não estou acreditando no que eu passei hoje à noite na igreja. Eu disse, que foi, meu irmão? Pastor, eu preguei 1h e 15 minutos. Eu não vi uma pessoa levantando. Eu não vi uma pessoa cochilando. Eu não vi uma pessoa reclamando. É como eles estivessem pedindo mais, eu quero mais, eu quero mais. Glória! Aleluia! Pastor, em todas as igrejas que eu passo, e olha que é um homem pentecostal, né? Em todas as igrejas que eu passo, pastor, eu prego 30, 40 minutos no máximo. O povo está olhando para o relógio, o povo está cochilando, o povo está levantando. Tem igreja, pastor, que eu levanto, quando eu vou levantar para pregar, o pastor olha para mim e diz, você tem 25 minutos para pregar. E aí ele saiu daqui, querido, radiante. Eu nunca vi isso na minha vida, pastor. Verdadeiramente Deus está nessa igreja. Deus possa abençoar a sua vida. É isso que nós desejamos, uma igreja que tenha sede de Deus. Amém? Uma igreja que busque aprender, que busque, que deseje em seu coração ouvir a palavra de Deus, porque é somente a palavra que vai nos trazer maturidade diante da presença do Senhor. Então eu quero dar continuidade nessa noite, com a ajuda de Deus nós vamos terminar. Eu não vou trazer aqui nenhum resumo do que eu preguei, eu falei com os irmãos aqui, quem estava aqui no primeiro e na segunda semana aprendeu, ouviu, e eu quero dar continuidade agora falando sobre os sinais do cristão maduro. A Bíblia diz que pelo fruto se conhece a árvore, não é isso? Por quê? Porque o fruto é que define a árvore. Muitas vezes nós nos enganamos. Por exemplo, aquela árvore que está ali, se você olhar para trás, não sabe, conhece aquela árvore, ela dá uma aparência muito com um muro, né? Então, muitas vezes nós olhamos para determinada árvore e nós achamos que é a árvore que nós pensamos que é e não é. E o que determina o reconhecimento da árvore? É o fruto. E existem sinais na vida do cristão que somente os frutos irão definir, somente os frutos irão mostrar quem nós somos e que tipo de maturidade, qual nível de maturidade nós temos. Então, querido, sinais do cristão maduro. O primeiro sinal, o cristão maduro, ele prioriza a santidade em vez de felicidade. O que é isso aqui? Eu li um livro do bispo Robson Odovalho, que para mim é um homem de Deus, eu tenho muitos livros dele lá em casa, leio, gosto dos livros dele. E ele diz o seguinte, ele diz que o homem feliz é aquele que acorda, que sabe que tem uma missão e acorda com um propósito. Aí ele diz, missão gera propósito, que gera felicidade. E ele completa dizendo, o homem feliz é aquele que sabe a sua missão e o seu propósito. Amém? Que coisa, isso é impressionante. E eu mergulhei dentro desse estudo dele, eu já ministrei isso aqui para a igreja. Então o cristão maduro, ele prioriza a santidade ao invés de felicidade. Por quê? Eu tenho sempre pregado
dito aqui, não haverá maturidade sem a aplicação da palavra em nossa vida. Não haverá bênçãos de Deus na nossa vida sem a obediência da palavra. Se você entender isso, que você, obedecendo a palavra de Deus, a felicidade, a bênção, ela vem atrás de você. Mateus capítulo 6, versículo 33, é mais ou menos isso aqui. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor não está falando aqui de preguiçoso. O Senhor não está falando aqui de homem irresponsável, não. O Senhor está falando aqui de prioridade, quando você define a sua responsabilidade. Porque Deus quer que eu e você sejamos responsáveis. Mas o crente maduro, ele prioriza a santidade ao invés de felicidade. Quando eu falo isso, é que nós muitas vezes colocamos no pedestal primeiro o nosso querer. Nós esquecemos de Deus, né? Alguém já falou comigo uma certa feita: pastor, eu quero primeiro a minha independência financeira, depois eu aceito o plano de Deus para a minha vida. Né? Eu já ouvi isso, pessoas já me disseram isso. Pessoas já me disseram isso. Essa pessoa não é uma pessoa madura, e essa pessoa está ralando até hoje. Malhando em ferro frio. Malhando em ferro frio. Né? Eu conheço pessoas que hoje são pastores, que chegaram depois dele, que hoje são pastores, são líderes, e ele está no mesmo lugar, malhando, não tem nada ainda na vida, porque tem aplicado no lugar errado. Crente maduro produz, prioriza a santidade ao invés de felicidade na sua vida. Felicidade na vida do crente, queridos, é resultado dele amar a Deus. Então a busca desenfreada pela felicidade no meio dos evangélicos, eu estou falando aqui para crente, para servo de Deus, tem tomado grandes proporções a ponto de aderirem às heresias do que propriamente a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé, esperança para o nosso crescimento. Infelizmente, muitos altares, eu estou falando aqui de altar, tem sido apenas um produto subjetivo, com a preeminência de que o crente em Cristo tem que ser feliz a qualquer custo, mesmo em detrimento à sua vida espiritual de santidade, a Deus e a verdadeira maturidade espiritual. Deixa eu explicar isso aqui. Vou ler mais uma vez. Infelizmente, muitos altares têm sido apenas um produto subjetivo, com a premissa de que o crente em Cristo tem que ser feliz a qualquer custo, mesmo em detrimento de sua vida espiritual, de santidade a Deus e a verdadeira maturidade espiritual. Fala comigo, engano. Isso aqui é engano, queridos. Isso aqui é engano. O evangelho que Jesus nos ensinou, o evangelho que a Bíblia nos ensina, é de fato, Deus se agrada da prosperidade dos seus santos. Isso aí nós não temos dúvida. O evangelho nos ensina em Deuteronômio 28, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, teres o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, todas essas bênçãos seguirão. Dispensa, fluindo, bonança, alegria, fartura, tudo isso virá. Isso é bíblico, está dentro da Bíblia. Deus se agrada da nossa prosperidade. Mas existem púlpitos, existem pastores, líderes que têm usado, querido, a palavra de Deus como subproduto para enganar as pessoas. E tem esquecido de ensinar a base do evangelho. Nós vamos ser felizes, sim, você não tenha dúvida disso. Mas pastores, líderes têm ensinado que isso
céu 100 vezes mais. O que Jesus ensina para os discípulos dele: deixe alforje, deixe dinheiro, deixe túnica, deixe tudo para trás. O que Jesus ensina para os seus discípulos em João 14 para nós: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus ensina os discípulos a ter uma vida madura, uma vida de maturidade, uma vida genuína, firmada na palavra, no evangelho, na rocha. E aí ele diz: a quem eu assemelho o homem que ouve a palavra e não cumpre? Aquele que busca riqueza, que busca felicidade, até com base na palavra de Deus, base entre aspas, mas não se firma, não cumpre a palavra. O Senhor disse: eu vou assemelhar aquele que ouve e não pratica, não tem maturidade para praticar, para na hora da adversidade vir, permanecer de pé. Aí o Senhor diz: vem, a onda bate com ímpeto sobre ele, ele vai cair, porque não tem estrutura, não é maduro, não prioriza a santidade, mas prioriza a felicidade. O coração está naquilo que é material. Mas quando se tem maturidade, eu falei aqui na semana passada, Jó disse: antes eu te conhecia e ouvi falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu tenho experiência com o Senhor. Quando se tem experiência, se diz como Jó disse: o Senhor deu, o Senhor tomou, nu eu vim do ventre de minha mãe, nu eu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. O cristão maduro prioriza a santidade ao invés de felicidade. Fala o seu irmão, diga: priorize tocar o coração de Deus. Segundo sinal de maturidade do cristão maduro: o cristão maduro tem a responsabilidade de carregar a sua cruz. Estou falando aqui, querido, responsabilidade. Porque tem gente que está carregando o nome de crente, tem pessoas que estão carregando o nome de cristão, mas sem nenhuma responsabilidade, sem nenhum temor de Deus no coração. Crentes que estão dando mau testemunhos no seu trabalho, na sua casa, na sua escola, em faculdade, seja onde for. Isso tem trazido vergonha ao Evangelho. A Bíblia diz: ai daquele que novamente voltar a pisar o Filho do Homem. Convém que o escândalo aconteça, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Crente maduro tem responsabilidade, tem peso sobre os seus ombros. Eu sou testemunha de Cristo, e isso pesa sobre ele. Jesus disse: vós sois minhas testemunhas. Qual é o testemunho que você tem dado? Qual o peso da cruz que está sobre os seus ombros? Deixa eu te dizer uma coisa. Uma coisa, querido, é você sofrer como qualquer pessoa que sofre diante das crises existenciais. E isso é normal. Eu falei aqui, Jesus disse: no mundo tereis aflições. Outra coisa é você sofrer por escolha voluntária, por causa do Evangelho. Sabe? Uma coisa é você sofrer naturalmente, como qualquer outra pessoa sofre. Outra coisa é você sofrer por você decidir carregar a cruz. E muitos crentes, queridos, confunde o sofrimento diário com uma cruz que se deve ser carregada.
Muitas pessoas que não são cristãs também sofrem em maior, talvez, ou em menor grau do que muitos crentes. E que ainda assim temem a Deus. A Bíblia nos diz: há ímpios com obras de justo, e há justo com obra de crente. E nós precisamos definir isso aqui muito bem. Definir isso muito bem. Pergunta para o seu irmão aí, fala para ele: qual é a cruz que você está carregando? Olha o que é que Salomão fala em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 9, versículo 1. Tudo sucede tanto ao justo como ao injusto. Agora, sofrer por Cristo é um privilégio quando nós carregamos a nossa cruz. O que o ímpio passa, nós também passaremos. Eu já preguei sobre isso aqui, sobre sofrimento. Deus não faz acepção de pessoa. O sol que raia para o justo, raia também para o ímpio. A chuva que cai para o justo, cai também para o ímpio. Nós tivemos tragédias aqui em Santo Amaro já, e grande. Morreu somente ímpios? Não. Morreram evangélicos, cristãos, famílias que sofrem até hoje. A Bíblia diz: tudo sucede ao justo e ao ímpio. Agora há uma diferença, querido. Quando você traz em seu ombro o peso do Evangelho, e nisso eu e você precisamos fazer a diferença. Nós temos que ter maturidade para enfrentar isso. Querido, como é triste crentes que vai comentar com o ímpio o seu sofrimento. Ah, depois que eu entrei no Evangelho, as coisas pioraram para mim. É verdade, vocês estão duvidando? Depois que eu entrei no Evangelho, tudo piorou para mim. E vai piorar mesmo, ordinário, se você não crê em Deus. O morador. E aí o ímpio termina evangelizando ele. Não fica assim, não, Deus vai mudar, né? Deus vai abençoar você está no caminho certo. Ficou bonito pra cara, né? O cristão maduro, ele tem responsabilidade de carregar a cruz de Cristo, de negar a si mesmo. E o que era a cruz? A cruz é aquela diversidade extra que surge como resultado de nossa obediência a Cristo. Essa cruz não forçada sobre nós, mas voluntariamente a tomamos com pleno conhecimento das consequências. Fala comigo. Olha só, a cruz é aquela diversidade extra que surge como resultado de nossa obediência a Cristo. Você sabe o que Jesus nos ensina? O que isso quer dizer aqui? Olha o que Jesus disse para os discípulos dele: vocês querem vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga. Eles fizeram isso? Fizeram. Agora Jesus olha para eles e diz: a consequência será o seguinte: vocês serão odiados e perseguidos por causa do meu nome. Eis que vos envio como ovelha no meio de lobos. Eis que alguns de vós serão presos, maltratados, lançados em arenas, serão perseguidos e alguns até mortos. E aí Jesus olha para ele e diz: vocês ainda querem me seguir? Querido, o Evangelho, a tua decisão. Eu tenho dito aqui para a igreja: tem crente que quer unção, mas não quer passar prova, não quer passar luta. Então fica no seu comodismo. Porque crente que receber a unção de Deus pode se preparar de rebordar aqui para a sua vida. Crente que coloca a vida no altar pode se preparar que o pau vai quebrar em cima de você. Crente que busca santificar a vida pode se preparar que o inferno vai se levantar contra você. Eu já falei aqui, querido, a unção vai atrair o teu inimigo.
Se tinha uma legião de inferno para perseguir você, ele vai duplicar isso, triplicar, quadruplicar, sei lá, seja lá o que for necessário. A unção atrai perseguição, atrai o inimigo, vai atrair a bênção de Deus para a sua vida. Mas pode se preparar que o pau vai quebrar. Mas uma coisa eu tenho certeza, maior é o que está conosco do que o que está conosco. Glória a Deus, Senhor. Sobre a sua vida, querido, é resultado da tua decisão de carregar a cruz. Se você não quer ter problema no reino de Deus, no reino espiritual, então vai viver sua vida relaxadamente. Mas se você quiser tomar a cruz de Cristo, você pode se preparar. O pau vai quebrar em cima de você, mas você é mais do que vencedor. A Bíblia diz, 2 Coríntios capítulo 15, versículo 58, onde está a morte o teu agrilhão? Onde está o inferno a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória do Gólgota. Jesus já venceu, e você também vai vencer. Fala ao seu irmão, diga, seja maduro, carregue a sua cruz com responsabilidade. Terceiro, o cristão maduro enxerga as coisas a partir da perspectiva de Deus. Isso aqui é impressionante. Isso aqui é muito sério. Olha o seu irmão e diga para ele, você nunca vai entender o propósito de Deus. Olha para o outro lado, diga isso também para ele. O que a Bíblia diz? Que o homem espiritual compreende e discerne bem todas as coisas. Não é verdade? Porque o Espírito é discernido pelo Espírito. Mas a Bíblia diz que o homem carnal não discerne bem tudo. Nós entendemos então que o homem espiritual é maduro. E o homem, o cristão maduro, ele enxerga as coisas a partir da perspectiva de Deus. Ele não vê as coisas com os olhos carnais. Ele vê as coisas com os olhos de Deus. O cristão maduro é aquele que vê as coisas e as observa a partir do ponto de vista de Deus. Age sempre com sabedoria para analisar os caos, situações que frequentemente se deparam. Muitas vezes colocamos a regra acima do ser humano, a religião acima da misericórdia e da graça de Deus. O olhar de Deus não se limita ao superficial ou até mesmo à aparência, mas Deus olha o que está no coração. Deixa eu te dizer, Deus não vai se humilhar para estar ao teu nível carnal. Ele é Deus. Eu já falei sobre isso aqui, querido. Deus e Jesus têm um senso de humor tão grande, tão grande. Às vezes eu estou lendo a Bíblia, eu dou risada lendo a Bíblia. Coisa engraçada, né? A visão de Deus é algo espetacular. O Senhor chega para Moisés e diz: Moisés, tira o meu povo do Egito, vai lá. Toda aquela praga passa, Faraó libera o povo. E aí, o povo está caminhando para a terra de Canaã. Deus tinha passar por dentro do Egito, passar por dentro da terra dos filisteus. E aí lá na frente, o mar. Tanto caminho para se passar. Fala para o seu irmão, diga: Deus não vê como você vê. Deus não vê como você vê. Isaías diz, querido, os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Mas o crente maduro, ele enxerga as coisas a partir da perspectiva de Deus. E aí quando Moisés chega e vê o mar diante dele, e agora o que eu faço? Deus já estava vendo o mar aberto, o povo passando a pé enxuto, o exército de Faraó morrendo e o povo do outro lado cantando o hino da vitória. Mas eles não estavam vendo isso. Eles estavam murmurando. O Senhor nos trouxe aqui. O Senhor
tínhamos cebola, nós tínhamos coentro. Deus estava dando a eles carne, maná, água fresca descendo da rocha. E agora Deus estava vendo eles do outro lado cantando o cântico da vitória. E eles estavam dizendo: Deus nos tira do Egito para morrermos aqui, diante desse mar, diante do exército de Faraó. De repente, querido, o mar se abre e eles passam. Eu quero dizer uma coisa para você: a visão de Deus está muito além da minha e da tua visão. E nós precisamos estarmos atentos para isso. Eu falei aqui, o humor do Senhor é muito grande. Chega a ser até, como é que você fala aí? Tem um linguajar que você fala aí, esqueci agora. Não é para usar, né? Esqueci agora o linguajar que tem aí. Hein? Não esqueci. Vamos lá. Mas a Bíblia diz que chega um cego diante dele. Jesus já vê aquele cego chegando. Não é verdade? Jesus já vê aquele cego chegando. Aí ele chega: Senhor, tenha misericórdia de mim, eu quero ver. Aí Jesus vai, cospe no chão, faz um lodo, passa no olho do cabra. Mas por que o Senhor não age de outro jeito? Por que o Senhor não ordenou como ordenou para Bartimeu, como ordenou para os outros dois cegos de Cesareia? Por que ele não ordenou logo? Por que ele cospe no chão? Porque Ele é Deus. Ele age como Ele quer agir, da maneira que Ele quer. Fala para o seu irmão, diga: Deus age no invisível. Deus não se limita no superficial. Fala para ele com certeza, diga para ele: Deus é soberano, é onisciente, é onipresente, é onipotente. Ele é o grande, é o Shaddai. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Se preocupa não, entrega a tua vida na mão de Deus. Seja maduro. Seja maduro. Você não vê como Deus vê. Deus age da maneira que Ele quer agir, queridos. Posso ouvir um amém bem forte? Quarto ponto: o cristão maduro. Isso aqui é duro, viu? É aquele que deseja a morte do que viver em desacordo com a vontade de Deus. Deixa eu provar vocês aqui agora. Já chegou a se consertar na cadeira ali e fez: ai meu Deus. Foi, né? Quantos prefeririam morrer agora do que se afastar dos caminhos do Senhor? A gente duvidando. Vou fazer de novo a pergunta. Quantos preferiam morrer agora do que se afastar do caminho do Senhor? Amém. Querido, a nossa vida sem Jesus não tem sentido. É verdade. Não? Fala ao seu irmão, diga: sua vida sem Jesus não tem sentido. Sua vida sem Jesus não tem sentido. Olha a maturidade do apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Paulo diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Muito forte. Paulo está dizendo aqui: não há nada mais especial para mim do que Jesus. Não há nada mais importante para mim do que Jesus. Não há nada. Ele diz para mim: o viver é Cristo. Ele está dizendo: a razão da minha vida é Jesus. E se eu morrer, para mim é lucro. Mas eu quero morrer. Cristão maduro tem essa consciência. Morrer com Cristo. Fala, seu irmão, prefira morrer com Cristo. Maturidade é um processo. Maturidade é caminhar sempre na direção certa. E o que promove a maturidade espiritual?
chegando ao fim. Pergunta para mim, diga, pastor, o que promove a maturidade espiritual? Vamos lá. Primeiro, vou lhe dar 4 pontos que vai promover a maturidade espiritual na sua vida. Você deixar o embaraço. Amém? Foi isso aqui que Paulo fez. Ele disse, não que eu já tenha alcançado, mas eu deixo para trás todo embaraço e prossigo para o alvo. Para onde? Para a maturidade. Deixar o embaraço. Agora deixa eu dizer uma coisa para você aqui. O embaraço nem sempre é alguma atitude pecaminosa. Como isso, pastor? É qualquer coisa que tome o nosso tempo e nos impeça de desenvolvermos a nossa comunhão com Deus. Pense aí agora. O que tem roubado o seu tempo? O que tem impedido a tua comunhão com Deus? O que tem impedido você gastar mais tempo lendo a Bíblia, lendo o livro, orando? Aonde você tem gastado mais seu tempo? Este é o teu embaraço que está impedindo a tua maturidade. Gastar tempo com Deus vai lhe fazer crescer, 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 crescer. E você tocar no coração de Deus. O comodismo, atividades intelectuais exageradas, afazeres domésticos, trabalhos exagerados, tudo fora do tempo, é um embaraço na sua vida. Eclesiastes capítulo 3 diz, para tudo há seu tempo determinado. Nós temos tempo para tudo. Tempo para assistir televisão, tempo para assistir futebol, os que gostam de novela diabólica, para assistir novela, tempo para ler, tempo para estudar, tempo para namorar, tempo para fazer tudo. Mas não tem tempo para orar, para ler a Bíblia, para jejuar, para estar em comunhão com Deus. Isso é embaraço na sua vida. Isso vai impedir de você crescer. A falta de organização, querido, do tempo, é um embaraço na sua vida. Fala para o seu irmão, diga, se organize. Então diz para ele, diga, deixa o embaraço. Segundo, você precisa deixar o pecado. Por quê? Porque não existe concessão de Deus para o pecado. E eu sou muito bem claro, a Bíblia é muito bem clara. Ou eu sou filho de Deus, ou eu sou filho do diabo. Eu não posso enganar a mim mesmo. A Bíblia não me engana. Eu quero dizer para essa igreja aqui, se você vive na prática do pecado, você está enganando a você mesmo, você não é filho de Deus. Porque a Bíblia diz aqui que o que é nascido de Deus não peca. João 4 diz que o diabo é mentiroso e pai da mentira. A Bíblia diz, se temos comunhão com Ele, não andamos em trevas. Porque Deus é luz e não há trevas nenhuma nele. A Bíblia diz, aquele que peca não é de Deus, não é nascido de Deus. Então não se engane, se eu viver uma vida de pecado, se você viver uma vida de pecado, se vivemos uma vida de pecado, nós seremos filhos do diabo e não de Deus. É necessário deixar o pecado. Ou seja, qualquer atitude de nossa parte que fere a santidade de Deus é pecado, você precisa deixar. Aí você vai alcançar a maturidade de Deus. Fala, seu irmão, diga, não se engane. Não se engane. Quem peca é filho do diabo. Isso aqui está escrito, pastor, queridos. Não é o pastor que está inventando. Atitude, olha aqui, escute isso aqui. Atitude que prejudique a comodidade do nosso próximo. Atitude que provoque descontentamento no corpo de Cristo. Isso tudo interfere na sua vida. Irmão contra irmão, odiando o outro irmão. Porque
não é de Deus. Isso é do mal, né? Crente de mal na família com o irmão da família. Você precisa reconciliar. Fala para o seu irmão, diga: você é luz. Fala para ele, diga: você precisa deixar o pecado. Terceiro ponto: você precisa correr com paciência. Paciência é a capacidade de saber que o que não se conquistou hoje certamente será conquistado amanhã. Salmo 40, versículo 1: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A imaturidade vai tirar a nossa visão de Cristo. Você precisa ter paciência. Para o seu irmão, diga: você precisa ter paciência. Eu quero só trazer um exemplo aqui, depois você lê. Veja o exemplo de Saul. Não teve paciência, foi consultar quem não devia, se acabou. Veja o exemplo do rei Acasias, clamou a Deus, não teve paciência, foi consultar outros deuses, se acabou. O Senhor disse: da cama em que você está, você não descerá, você vai morrer, porque você foi consultar outro Deus, você não teve paciência de me esperar. Então o seu irmão, diga: tenha paciência. É necessário dar um passo de cada vez, subir degrau por degrau, crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Eu coloquei algo aqui muito interessante. A paciência muitas vezes nos faz perdermos a vida, e aí eu falo vida espiritual e até mesmo vida carnal. Eu gosto muito de criar animais, né? E eu passei um tempo criando animais exóticos. Eu comprei galopsita, comprei diamante negro, agaporne. São pássaros lindos, né? Pássaros de outros países. E eu comecei a criar e a reproduzir esses pássaros. Mas a minha ansiedade era tão grande que eu terminava complicando a coisa, né? Os bichinhos colocavam os ovos, eu perdia a contagem e aí ficava impaciente, né? Aí pegava os ovos, ia lá e quebrava. Quando eu quebrava, o bichinho saía mexendo, mas dava uma dor no coração. E aí eu perdi aquilo que seria algo que ia me alegrar, né? Porque a minha impaciência. Para o seu irmão, diga: não quebre o ovo. Não quebre o ovo. Espera o pintinho nascer. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? E ali, ó, eu quebrava aqueles ovinhos, todos que eu quebrava, os bichinhos estavam ali dentro. Às vezes faltava 2, 3 dias para nascer. Mas a minha impaciência, eu começava a ir a dormir, e aí eu começava a ver a mãe dando comidinha a eles. Eu ficava perturbado com aquilo. Assim é a nossa vida espiritual, né? Quantas vezes eu gosto de deitar a galinha, aí eu deitava, e já passou de tempo, passou, tenha paciência, menino. Aí eu pegava os ovos, pegava e jogava, quando eu jogava, puf, o pintinho, eu digo: oh meu Deus. A mesma coisa é Deus. Às vezes a bênção está tão pertinho de nós. Amém? Às vezes o anjo está chegando assim com a varinha, já quebrando a casquinha do ovo para ver sair. E você vai lá, quebra e aí mata a sua bênção. Fala para o seu irmão, diga: não mate a sua bênção. Não mate a sua bênção. Por isso tem muito crente morrendo. Está adiantando a vida. Espera em Deus, tenha paciência. Fala com ele. Fala com ele, diga: espera em Deus, tenha paciência. E por último, olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Amém? Olha aqui, o seu pastor pode falhar, o Papa, bispo, apóstolo, seja lá quem for, o homem mais santo da face da terra pode falhar, mas o teu olho tem que estar em Jesus, a tua maturidade tem que estar em Jesus. Você tem que saber que todos os homens são falhos, mas aquele que você serve, aquele que é o seu Senhor, aquele que é Senhor dos senhores, aquele que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que venceu a morte, aquele que venceu a vida, aquele que venceu a Satanás e seus demônios, esse você tem que acreditar. Nunca vai desamparar você, nunca vai decepcionar você, porque Ele é Deus. A tua maturidade, a tua olhada está nele. Nós estamos vivendo os últimos dias.
precisa ter maturidade para isso. Nós vamos ver coisas terríveis dentro da igreja, em qualquer lugar, dentro de casa, aonde quer que esteja. Mas o seu olhar tem que estar em Jesus. A Bíblia diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. E isso só vai acontecer quando nós formos o quê? Crente maduros. Foi isso que o Senhor disse para Pedro. Pedro, quando você se converter, quando você for maduro, você vai entender tudo isso. Fala o seu irmão, diga, olha para Jesus. Fica de pé onde você está, irmão.